Oi, eu sou o Emanuel e nesse vídeo, junto com a Lívia e a Maria Regina, será passada informações sobre doenças causadas por vírus e estaremos focando em dois tipos, AIDS e Zika. Falaremos sobre o que é, quais são os sintomas, maneiras de contágio, prevenção, tratamento. Então a gente pode começar entendendo o que é um vírus, né? Vamos lá. Estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus, o SARS-CoV-2. Segundo o site da Secretaria de Saúde do Brasil, os vírus têm grande potencial de mutação. É um processo natural e esperado durante o seu ciclo evolutivo. E é o caso do SARS-CoV-2. É por isso que se originam as variantes. Os vírus se adaptam a novos ambientes e se tornam mais transmissíveis e mais graves. Mas o que é um vírus? Os vírus foram descobertos em 1892 pelo biólogo russo-ucraniano Ivanovsky. Em 1898 foi descoberto o primeiro vírus animal pelos médicos Friedrich Loeffler e Paul Frosch. Já em 1915, Frederick Thor. Em 1917, Felix Derrel descobriram que as bactérias poderiam ser infestadas por vírus. No ano de 1935, Wendell Stanley cristalizou os vírus do mosaico e descobriu que eram compostos, na sua maioria, por proteínas. Mas a partir dos anos 30, o ramo da virologia expandiu, ainda mais com a invenção do microscópio eletrônico em 1931, trazendo assim a confirmação de um universo submicroscópico e, logicamente, a existência de seres microscópicos. Wagner e Hewlett dizem que os vírus têm a capacidade de infectar células e assim se replicar, mas para isso é necessário que a célula possua receptores aos quais o vírus se liga, e maquinária celular necessária e ativa, que vai permitir a síntese e montagem dos seus componentes. São considerados por vezes como fragmentos de DNA ou RNA celular que escaparam há muito tempo dos cromossomas celulares e que evoluíram mais tarde através da captura de genes adicionais dos genomas dos seus hospedeiros. Em latim, é vírus, com tradução para veneno ou toxina. São agentes infecciosos que só são visíveis a microscópio eletrônico. Apresentam um genoma constituído por uma ou várias moléculas de DNA ou RNA. Entendemos hoje que, generalizadamente, os vírus são muito pequenos, menores que as bactérias, mas alguns fogem ao padrão, como o Ebola vírus. Agora é importante saber, os vírus não apresentam organização celular, nem organelas ou ribossomos, e não produzem a sua própria energia metabólica. Não são capazes de crescer em tamanho e de se dividirem sozinhos. Então, por isso, invadem células, fazendo-as em hospedeiros para se replicar e reproduzir. Por esses motivos, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios que obtêm a partir do hospedeiro os aminoácidos, os nucleotídeos, os ribossomos e a energia metabólica. Olá pessoal, eu sou a Lívia e agora eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre a AIDS, sobre o que ela é, sobre seus sintomas, contágio, prevenção e o tratamento. Então, começando pela sua origem, a AIDS ela surgiu a partir de um vírus chamado CIV, encontrado no sistema imunológico de chimpanzés e de macaco verde. Esse vírus ele não deixa os animais doentes, mas ele é altamente mutante. E assim, o CIV no macaco verde deu origem ao HIV-2, que é uma versão menos agressiva do vírus, e no chimpanzé deu ao HIV-1, que é uma versão mais mortal, essa versão mais popularmente conhecida. A transmissão do vírus dos animais para os humanos ocorreu através das tribos da África Central, que caçavam, se alimentavam e domesticavam esses animais, e que quando eles iam roer o osso, por exemplo, dos animais, eles se cortavam, e foi assim que ocorreu a transmissão do vírus para os humanos. A AIDS ela foi reconhecida como doença só em 1981, mas tem relatos e acreditam muito que ela apareceu muito antes disso, nos anos 30. Mas o que é a AIDS? A AIDS ela é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. E o HIV, ele é um retrovírus, o que quer dizer que em vez de ter DNA, ele vai ter RNA na sua composição. Esse retrovírus, ele tem um alvo específico, ele prefere linfócitos específicos, por exemplo. Temos vários tipos de linfócito, mas ele prefere um tipo específico, que é o TCD4. Assim, o T ele se refere a linfócito e o CD4 refere-se a uma proteína
que existe na membrana desse linfócito. Ele tem preferência por esse linfócito e assim, ao invadir esse linfócito, ele consegue alterar o DNA, multiplicar, fazendo cópias de si mesmo e até romper a membrana desse linfócito. Ao romper a membrana desse linfócito, ele dá um baque no sistema imunológico. A pessoa ali infectada, ela acaba ficando exposta a doenças oportunistas ali no momento e ela pode acabar morrendo. Ela vai estar exposta a qualquer tipo de doença oportunista ali no momento. Vale ressaltar, ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, a AIDS. Sempre tem que ficar fazendo teste para saber se tá tudo bem, porque mesmo não tendo a doença, ainda pode ser transmitido o vírus. Então, sempre tem que ter essa preocupação em saber se tá tudo bem. Agora, em questões dos sintomas do HIV, do vírus em si, eles são bastante difíceis de serem identificados. É por isso que é bastante enfatizado o fato de que é muito importante estar fazendo o testezinho, principalmente depois das aventuras sexuais, sem proteção, por exemplo, né? As pessoas têm alguns sintomas depois de algumas semanas após a infecção. Sintomas parecidos com da gripe, cabeça, febre baixa, garganta inflamada, também diarreia, dor nas articulações, suores noturnos. Também, no caso, a pessoa, ela pode ser assintomática. Ela pode tá ali com o vírus, mas não tá tendo nenhum sintoma. Pode durar até 10 anos, coisa, né? Esse silêncio, esse adormecimento da doença. Aos 10 anos, sem provocar qualquer tipo de sintoma, o HIV, ele pode provocar a AIDS. Mas também não é uma regra. Pode vir antes, pode vir depois, vai do organismo, né? Quando ela vem, quando a AIDS acontece, os sintomas, eles são mais constantes, são mais sintomas, parece manchas vermelhas na pele, febres, os suores, as tosses são constantes, também tem muita perda de peso, tem perda de memória, manchas brancas na língua, feridas nas regiões genitais, também muita dificuldade para respirar. Além, também pode provocar infecções frequentes, como candidíase e pneumonia. Questão agora do tratamento. Aqui no Brasil, é feito com medicamentos antirretrovirais. Eles são oferecidos gratuitamente pelo SUS, inclusive. Esses medicamentos, eles são capazes de impedir a multiplicação do vírus. Assim, ele pode evitar o enfraquecimento do corpo. Aqui são alguns dos medicamentos, como vocês podem ver. Agora, pessoal, por fim, um pouco sobre o contágio, a prevenção e algumas dicas que são importantes. Começando pelo contágio, ele somente ocorre por meio de algumas secreções, como o sangue, o esperma, secreção vaginal, leite materno. E o contágio, ele vai ocorrer quando um desses líquidos penetrar no organismo de outra pessoa. Para prevenir esse contágio, recomenda-se o uso de preservativos durante relações sexuais. Relembrando, enfatizando, preservativo não é só para evitar ter um nenenzinho, é muito importante o uso para evitar esse tipo de contaminação e de outras ISTs. Não compartilhar seringas também é bastante importante. Utilizar luvas ao manipular feridas e líquidos corporais. Testar sangue antes de transfusão. E assim, para as mães que são soropositivas, devem tomar antirretrovirais. Tomando, elas evitam o contágio, a transmissão vertical. E elas também não podem amamentar os seus nenéns, porque, como já dito, também pode ser passado pelo leite materno. Algumas dicas que são importantes, umas dicasinhas de como você pode pegar e de como você não pega. Uma dica de como não pega: aperto de mão ou abraço pelo suor e pela lágrima também não pega. Beijo no rosto, na boca também não pega. Eu tô enfatizando esses específicos. Tem muito receio, tem muito uma ignorância em cima de pessoas soropositivas, um receio de tocá-las, de abraçá-las. Da maneira desses jeitinhos que eu falei pra vocês agora, não ocorre contágio, então vocês não precisam ter um receio de abraçar uma pessoa soropositiva. Acho muito importante enfatizar isso, né, para que não ocorra esse receio em cima dessas pessoas. Também vale enfatizar que no SUS oferece testagem para HIV grátis e todo o tratamento, independente da carga viral que a pessoa esteja, também é totalmente grátis.
Olá pessoal, meu nome é Maria Regina e neste momento eu vou falar um pouquinho sobre o que é Zika. O Zika ele é um tipo de vírus pertencente à família dos flavovírus e seu principal vetor é o mosquito do gênero Aedes. E o mosquito mais conhecido desse gênero é o Aedes aegypti, que também é responsável por transmitir o vírus da Zika, mas também o vírus da chikungunya e da dengue. O primeiro caso de Zika aqui no Brasil foi no ano de 2015 e chegou aqui por meio de estrangeiros, que vieram assistir a Copa do Mundo em 2014, Trouxeram o vírus, então ele se espalhou aqui no Brasil. Mas o vírus ele já é um pouquinho antigo, Ele foi encontrado pela primeira vez no ano de 1947 lá na África, chamada Floresta de Zika, e daí vem o nome Zika, Mas dos mosquitos que podem transmitir, só as fêmeas que podem transmitir o vírus, Porque elas precisam de sangue para fazer com que os seus ovos possam evoluir. Com isso, ela vai ali picando um e outro, já pegando sangue, transmitindo o vírus que fica ali na sua saliva, quando o mosquito está infectado, A forma de transmissão é diferente de que muitas pessoas pensam que é só por meio da picada do mosquito. Na verdade, ela pode acontecer também por meio do contato direto com a saliva ou urina, principalmente por meio de sangue, de pessoas que estão infectadas com o vírus. Por meio de relações sexuais sem proteção também, através do leite materno também pode transmitir. E para os bebês, pode chegar por meio pelo líquido amniótico, onde através da placenta o vírus consegue chegar no embrião. Os sintomas são febre baixa, dores de cabeça leves, dores nas articulações e nos músculos, pode causar irritações nos olhos e até causar uma mudança ali de cor, o olho ficar bem vermelho. No corpo pode aparecer manchas vermelhas e causar bastante coceira. No geral, os sintomas são bem simples e semelhantes aos sintomas da dengue, e por isso que é difícil diagnosticar que uma pessoa está com o vírus da Zika. E o interessante é que apenas 20% das pessoas vão aparecer sintomas, porque cerca de 80% das pessoas que são infectadas são assintomáticas, e com isso dificulta então o diagnóstico. Não há um tratamento específico para o vírus da Zika, um remédio, algo, tome isso aqui que você vai ficar bem. O que há é apenas cuidados de apoio, ou seja, se eu estou sentindo ali uma febre, vou tomar um remédio para febre. Se eu estou sentindo dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para aliviar aquela dor, Então são cuidados de apoio. E por não ter um tratamento específico, por isso é tão importante a gente focar então na prevenção. E como que acontece a prevenção contra o vírus, Primeiro a gente precisa evitar locais onde tenha grande foco do vírus. Quais são esses locais? Lixões a céu aberto, a gente encontra muito porque ali, há muitos lixos, há muitos objetos que podem reter água ali e aquele mosquito vir deixar ali, pousar ali na água. A gente deve evitar água parada, usar sempre repelente, evitar relações sexuais sem proteção e ficar atento, Todo ano no jornal a gente vê campanha, contra a dengue, As pessoas algumas passam nas nossas casas, olhando se tá tudo certinho, mas é importante a gente se atentar a isso e se prevenir, porque o mesmo vírus que causa, como eu tava falando, o mesmo mosquito que transmite a Zika também transmite a dengue e também transmite chikungunya, então a gente precisa ficar atento. E quando a gente pensa em Zika, a gente também pensa em algo, uma doença chamada microcefalia, A microcefalia, ela não é causada somente por Zika, Ou seja, se você encontrar uma criança que tem microcefalia, pode ser que ela tenha pegado por meio da infecção do Zika? Pode, mas também há a chance dela ter pegado por outras causas, por outros motivos. A microcefalia é quando a criança nasce com a cabeça um pouco menor e com algumas complicações ali na parte cranial, A Zika ela também está associada à síndrome de Guillain-Barré, E o que é essa síndrome? É quando os anticorpos formados para proteger o nosso corpo contra a Zika, ele age contra a bainha que protege o sistema nervoso. Ou seja, ele está agindo ali contra a gente mesmo, causando um mal. E quando a gente atinge esse sistema nervoso, pode ter várias complicações, E essas complicações podem nos levar até, inclusive, à morte, Eu mesmo conheço um caso de uma pessoa que chegou a morrer por causa dessa síndrome, Pegou o Zika, não conseguiu tratar direito, evoluiu para a síndrome e a pessoa veio a óbito. Então, pessoal, é muito importante a gente estar sempre atento e se prevenir mesmo contra esse vírus, Apesar de ter sintomas leves, sintomas simples, que vão aparecer ali entre os 5 primeiros dias, mas pode causar complicações, Então, que a gente fique sempre atento e foque na prevenção. Por isso, evite água parada.
Fazendo então uma aplicação prática sobre o que conhecemos em microbiologia, ao se falar de uso de antirretrovirais em tratamento da AIDS, sabemos que são fármacos usados para o tratamento de infecções por retrovírus e que o tratamento não é indicado a todas as pessoas. Os remédios usados aumentam o tempo e a qualidade de vida de quem segue o tratamento corretamente, mas pode causar alguns efeitos colaterais. De todo modo, um tratamento quimioterápico e tem como alvo a doença, inibindo a multiplicação do HIV no organismo e é bacteriostático. No caso do Zika, ao usar repelentes, entende-se que as substâncias dele têm a capacidade de entupir os poros microscópicos das antenas desses insetos quando eles se aproximam de nós. Isso é um tratamento físico, que o alvo é o inseto, logo transmissor do vírus, então é igualmente bacteriostático. Fazendo então uma revisão rápida, nós vimos nesse vídeo sobre o que é um vírus, falamos sobre o que é a AIDS, a sua origem, sintomas, o tratamento, contágio e prevenção. Falamos também sobre o Zika, chegada ao Brasil, sua transmissão, sintomas, prevenção e sobre a microcefalia. E, por último, sobre a aplicação prática dos estudos que temos em microbiologia. É isso, obrigado por ver o vídeo, use máscara e bebe água. Água é vida.